Muito boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Fato Regional, da tua Rádio Alvorada e do Hospital Cristo Redentor, HCL. Estamos iniciando mais um painel sobre uma temática na área da saúde, desta vez também em parceria com a tua Rádio Alvorada, Jornal Fato Regional, e com o protagonismo do Hospital Cristo Redentor, a quem nós de imediato queremos agradecer pela confiança em estarmos podendo participar desta atividade com esta equipe de profissionais que tem uma experiência e uma formação muito grande para oferecer às pessoas que estão acompanhando este painel um conteúdo com muita qualidade para todos. Nós estamos iniciando essa atividade. Eu quero já chamar a Kelly Regina Filipe, ela que é assessora de imprensa do Hospital Cristo Redentor, que vai coordenar essas atividades. Então, Kelly, nós vamos passar para você a coordenação da atividade. Desde já agradecemos pela confiança aqui na equipe do Fato Regional e da tua Rádio Alvorada para serem parceiros desta atividade que tem o protagonismo do Hospital Cristo Redentor. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda e nós passamos de imediato as atividades para a sua coordenação. Obrigada, Evandro. Boa noite. Obrigada a vocês por terem aceitado essa parceria, né, em mais uma live que nós estamos fazendo aqui também em parceria com a tua Rádio Alvorada, com a Secretaria Municipal de Saúde de Marau e com o Jornal Fato Regional. A gente quer agradecer muito também os profissionais que aceitaram, né, participar desse debate muito importante. Vou já de imediato falar quem são os participantes dessa live, que é então o médico urologista Dr. José Luiz Bolzan Resignolo, o doutor médico urologista Dr. Márcio Turra, médico urologista Dr. Rodrigo Balotin, médica radiologista doutora Vanderleia Breda, médico radiologista Dr. Michel Mesomo e também a enfermeira, coordenadora de ações em saúde, né, do município de Marau, Fernanda Garbim. Sejam todos muito bem-vindos, né? E dizer que é muito importante, apesar da participação dos homens, nós sabermos que ainda existem muito preconceito sobre o tema, nós não podemos deixar de falar, né? E esse ano a gente traz o tema, então, Novembro Azul, Quebrando Paradigmas. Desde já, acho que a gente já pode começar falando um pouquinho em relação ao tema, né? Eu já convido aqui, então, o Dr. José Luiz Bolzan Resignolo, que é um dos urologistas que atendem aqui no Hospital Cristo Redentor, para fazer uma pequena introdução, falar um pouquinho sobre o que é o câncer de próstata, né? Fica bem à vontade, doutor. Com a palavra. Boa noite a todos os participantes, boa noite a todos os amigos que estão hoje com a gente aí. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que é o câncer mais comum do homem, tá, Kelly? Só para se ter uma ideia, é feito o diagnóstico no Brasil por ano em torno de 60 a 70 mil homens diagnosticados com câncer de próstata por ano. Uma mortalidade que varia entre 15 a 20 mil mortes por ano, tá? E o recado principal que a gente tem que passar numa live dessas, tá? que o Marau já faz muito tempo que está muito bem servido de urologista, com o Dr. Márcio Turra, aí, que é reconhecido já na região, tá? A principal mensagem que a gente tem que passar é o seguinte: câncer de próstata não dá sintomas. Os pacientes confundem muito aquele sintoma urinário, que é o jato mais fraco, é acordar muito à noite para ir no banheiro. Essa apresentação no câncer de próstata é muito raro. Mais de 80% dos pacientes que chegam ao consultório com câncer de próstata não tem nenhum tipo de sintomas. Não tem sangue na urina, não tem frequência aumentada, não tem jato urinário diminuído. Isso aí é mais característico de hiperplasia prostática benigna, que é outro tipo de problema da próstata. O câncer em si não dá sintomas. No consultório, é mais ou menos 20% dos pacientes se apresentam com sintomas. Tá? E a grande maioria desses pacientes que se apresentam com sintomas é porque já tem metástase. E aí pergunta, mas
Qual a vantagem de fazer um diagnóstico sem sintomas ou precoce? É o tratamento. Se a gente faz um diagnóstico precoce, a chance de cura aumenta muito. Um diagnóstico que a gente consegue pegar aí numa fase inicial, a gente pode optar por uma cirurgia que se chama prostatectomia radical ou por uma radioterapia, onde tem resultados equivalentes, mas quando tu pega a doença no início, o resultado é muito melhor. Quais são as complicações principais do tratamento? Tá? É a perda de função erétil e a incontinência urinária. Só que quanto mais no início a gente fizer o diagnóstico e o tratamento, menor vai ser a chance desse paciente ficar com esses problemas. Então, acho que a mensagem principal é essa. Câncer de próstata é o mais comum do homem e ele não dá sintomas. Como é que a gente faz, então, a prevenção do câncer? Infelizmente, hoje, não tem nenhuma medicação, não tem nenhuma vitamina, nada que a gente possa dar para o paciente prevenir o câncer. O que a gente pode fazer é o quê? Orientar ele a fazer um PSA anual e um toque retal. Isso vai fazer o diagnóstico precoce. Tá entendendo? Então, acho que é mais ou menos aí, tá? A mensagem que eu gostaria de passar. E eu não quero me estender muito, porque tem outros colegas que com certeza vão acrescentar muito aí a nossa live, tá? Perfeito, obrigada, doutor José Luiz. Convido a acompanhar, então, a live, fazer intervenções sempre que sentir necessidade, né? E também já aproveito para dizer que a população, o pessoal que estiver acompanhando, os internautas, fiquem muito à vontade para fazer perguntas pelo chat, né? A nossa equipe vai estar nos repassando para os profissionais poderem responder isso. Já deixo a palavra, então, aqui para o doutor Márcio Turra, né? Para também dar a sua contribuição sobre o tema. Fica à vontade, doutor. Boa noite, Kelly. Boa noite a quem está nos assistindo. Uma satisfação aqui dividir com os colegas aqui esse momento importante do Novembro Azul. Doutor José Luiz, de Rosário, que também atende aqui em Manaus. Doutor Rodrigo Balotin, meu parceiro aí de clínica. E também com os colegas radiologistas, o doutor Michel, a doutora Vanderleia, a Fernanda, que representa aí, nesse momento, a Secretaria de Saúde. Bom, esse tema, câncer de próstata, é um tema bastante importante. O colega já colocou alguns dados que são relevantes pelo fato de ser o câncer mais frequente no homem após os 50 anos. E dos tumores em geral, só perde para os tumores de pele. Veja bem a importância desse câncer. São mais de 65 mil diagnósticos que são feitos neste ano, e esse ano é um ano de pandemia. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que 55% dos homens deixaram de fazer os exames preventivos, os exames de rotina. E no Brasil, é feito um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos. Morre da doença um paciente a cada 40 minutos. Então, são dados realmente muito importante para a gente levar em questão. Outras questões que são importantes é a questão que é o foco, que é o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Uma vez detectado numa fase inicial, tem chance de 90% de cura. E, infelizmente, no Brasil, ainda 20% dos tumores de próstata são detectados em fases mais adiantadas. E aí existe aquela questão que é uma questão importante, os tabus, os medos, né? O diagnóstico é simples. Os homens, de uma maneira geral, após os 50 anos, devem fazer anualmente o exame preventivo para detecção precoce, que inclui basicamente o toque retal e as dosagens de PSA, PSA livre. E aí o urologista vai compilar os dados, vai avaliar se ele tem alteração para que se possa dar sequência ou não à investigação. Tá? E aí nós vamos pedir ajuda depois para o Dr. Michel para falar um pouquinho para nós, mas o diagnóstico normalmente é feito, primeiro, se há alguma alteração, uma ressonância magnética, né? O Dr. Michel vai falar mais sobre isso, a doutora Vanderlei. E, de acordo com essa ressonância, a necessidade ou não de biópsia da próstata, que
existem duas formas de fazer, basicamente, a biópsia. A biópsia convencional, orientada por ecografia, e a biópsia de fusão, que é um método mais moderno, que é uma somação de imagens, né? Usa-se a ressonância e a ecografia, e aí se faz esse tipo de biópsia aí. Mas algumas coisas são fundamentais. Estabelecer o seguinte, por exemplo, os pacientes que têm mais risco para o câncer de próstata, os negros, os obesos, aqueles que têm familiar, ou seja, que tem um familiar com câncer de próstata, seja ele pai, tio ou avô, ele tem uma chance 2 vezes maior de ter câncer de próstata. E aqueles que têm 2 parentes têm uma chance até 6 vezes maior de ter câncer de próstata. Então, esse é o panorama de uma forma geral, e obviamente que eu também não poderia deixar de discorrer sobre as formas de tratamento, porque a pergunta das pessoas, todo câncer é feito cirurgia? Não, nem todos. Existem várias formas de tratamento. A vigilância ativa é uma delas, né? Onde é feito somente um acompanhamento, um segmento a nível de consultório, principalmente para aqueles pacientes em idade avançada ou aqueles que têm comorbidades, pacientes que têm problema cardiológico, pulmonar, enfim, graves que contraindiquem uma cirurgia. E mesmo para pacientes, isso é uma conduta que vem sendo tomada principalmente no Canadá, o europeu já fazia mais tempo, agora os Estados Unidos também está começando a adotar, e o Brasil, por conseguinte, que é a vigilância ativa, então, para aqueles tumores que estão num grau bastante baixo, né? Cada vez que se faz a biópsia vai ter um grau, o grau de Gleason, né? Então, esses tumores pode ser feito também o acompanhamento com exame, toque, às vezes ressonância, no mínimo a cada 6 meses, né? O ideal é que se faça até antes dos 6 meses. E também a cirurgia. A cirurgia basicamente é feita a cirurgia aberta, convencional, ótimos resultados, o paciente tem alta precoce. Por exemplo, essa semana eu operei um paciente segunda-feira à tarde, quarta-feira de manhã ele estava indo para casa, aqui no Hospital Cristo Redentor. Foi feita a cirurgia. E tem a forma de se fazer a laparoscópica, que também ela está bem estabelecida, e hoje ganhando bastante terreno, porque é algo inevitável para nós, urologistas, faz parte da evolução tecnológica, a cirurgia robótica. Então eu não vou me estender, mas basicamente dizer que também a radioterapia, a quimioterapia de acordo com cada caso, fases mais avançadas, mas nós vamos falar depois sobre alguma desses pontos da cirurgia em outra oportunidade, se tivermos oportunidade. Obrigada, doutor Márcio. Fica bem à vontade para interagir, também responder perguntas, né, se necessário aqui, e nos acompanhar. Chamo o doutor Rodrigo Balottin, então, também urologista que atende aqui no HCR, para dar sua contribuição sobre o tema, né, câncer de próstata, como é que tem sido a atuação aqui em Marau. Fica à vontade, doutor. Perfeito. Boa noite a todos os colegas, boa noite ao doutor Márcio, doutor Michel, boa noite ao doutor José Luiz, doutora Vanderleia, boa noite, Kelly e Fernanda. Quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui, podendo contribuir para a minha cidade, onde eu cresci, onde eu me criei, podendo trazer uma especialidade que é, no meu ponto de vista, uma especialidade maravilhosa, né? Eu falo porque eu gosto, então fica mais complicado se a gente... cada um puxa para a sua especialidade, então é mais ponto de cada pessoa. O que a gente tem que pensar? O que é o Novembro Azul? Por que foi criado o Novembro Azul? Qual o motivo de criar o Novembro Azul? A gente sabe que no Brasil o câncer ele é pouco diagnosticado em qualquer área, não só na urologia. Por exemplo, câncer de próstata, o Dr. José Luiz falou, ele é silencioso, ele não diz que ele está chegando. Ele chega, ele aparece. Como que ele vai aparecer? Geralmente em forma de metástase óssea, paciente com dor. Então, a gente tem que abrir o olho porque o câncer de próstata, ele não dá sintomas. Quem dá sintomas é uma prostatite, é uma hipertrofia de próstata, isso dá sintoma no paciente. Mas o paciente que tem câncer de próstata,
Quando ele chega no teu consultório, ou ele chega precoce, ou ele vai chegar avançado. Ele não chega em meio termo. A gente vê isso na residência, a gente vê isso na prática clínica. Então, a gente tem que pensar assim, o homem, ele tem muito tabu, ele tem muito medo. O homem não procura o urologista, não por medo de encontrar alguma coisa, mas por medo de fazer o toque retal. A gente sabe que o toque retal é essencial juntamente com a dosagem do antígeno prostático específico, que é o PSA. Tanto o total quanto o livre, como o Dr. Márcio comentou. O que a gente tem que pensar? Por que o associo dos dois? Por que associar PSA com toque retal? Porque um PSA de 8 ou 9 pode ser uma prostatite, que está contraindicado o toque retal. Então, a tua história clínica vai diagnosticar no paciente, olha, é mais uma alteração. Por que pedir um PSA, às vezes, com uma urocultura? Às vezes é um paciente idoso de 70 anos de idade com infecção urinária de repetição. Você vai pedir um PSA isolado? Isso pode ser fator de atrapalho da tua conduta clínica. Tu pode solicitar uma biópsia indevida, por exemplo, se tu não fizer o toque no paciente. Isso todos nós cuidamos, mas a gente vê que acontece, por quê? Porque a gente pega de colegas, pegava na residência, pega sempre aparece. Então, o que a gente tem que ter em mente? Esse mês é importante de prevenção. Homens acima dos 45 anos de idade, com histórico familiar de câncer de próstata em parentes com sangue, esse tem que começar a fazer o acompanhamento antes. A partir dos 50, os outros homens, normalmente. Qual a idade? Até, geralmente, os 75 anos. A sociedade americana e a europeia preconiza até os 75 anos de idade o tratamento, a investigação. O tratamento, ele é outra história. O tratamento ele é individualizado, é de paciente para paciente. Foi comentado pelos meus colegas, tem uma prostatectomia aberta, videolaparoscópica, robótica, tu tem tratamento com quimioterapia para alguns casos, com radioterapia semelhante à cirurgia, semelhante, porém, para alguns pacientes específicos. A gente não pode tratar todo mundo com radioterapia. A radioterapia ela tem uma resposta excelente, praticamente idêntica à prostatectomia, tanto aberta, laparoscópica ou robótica. Mas o que ela pode trazer depois de complicações? Isso a gente tem que ter em mente, tem que passar para o paciente, né? Então, resumindo, para não me estender muito, meus colegas já comentaram bastante sobre o câncer de próstata. Então, a gente tem que fazer o quê com o paciente? Fazer o diagnóstico precoce. Para que o diagnóstico precoce? Para conseguir tratar o paciente precocemente e evitar uma complicação futura, né? Que seria a metástase, por exemplo, né? O paciente que é submetido à prostatectomia radical, ele pode desenvolver uma recidiva local da própria patologia de base. Ele vai ter que ser tratado de uma outra maneira, mas isso é individualizado. Isso é no consultório, a gente vai explicar para o paciente e fazer ele entender por que nós temos que fazer essa cirurgia, por que nós temos que fazer esse tipo de acompanhamento. O acompanhamento é por pelo menos no mínimo 5 anos, né? Então é um acompanhamento longo. A gente sabe algumas complicações do tratamento, que a incontinência urinária é disfunção erétil. Isso é clássico, mas a gente tem que cuidar. O paciente ele tem que ir para uma cirurgia dessa sabendo a complicação, sabendo que ele pode ficar incontinente, sabendo que ele pode ficar impotente. A gente tem hoje uma técnica cirúrgica do nerve sparing, que ela é excelente, né? Tu consegue preservar, mas o paciente ele vai perder ereção no início. Tu acaba afastando o nervo com uma pinça, ele vai receber um trauma. Então, é importante ficar na mente das pessoas a necessidade da prevenção, né? A prevenção inicial. E diagnosticou, tratou. É muito mais fácil tu tratar um câncer no início do que um câncer mais avançado. A gente vê o sofrimento das famílias, a gente vê o sofrimento dos pacientes quando tu dá um diagnóstico que ele não é muito bom para o paciente. Então, eu acho que o mais importante que a gente tem que trazer para nós, profissionais da saúde, trazer para todos os pacientes, é a necessidade. Tem que avaliar, tem que investigar. Por quê? Porque o câncer ele é silencioso, o câncer de próstata. Então, fica a dica, sim, que a gente dá para todos os pacientes no consultório. Não percam o medo, não fiquem com esse tabu, com esse medo de procurar o seu urologista para fazer o diagnóstico. É o importante, vai salvar as vidas de muitas pessoas, vai aumentar a sua qualidade de vida, né? E a gente vai poder tratar a pessoa mais cedo, né? Então,
eu acho que eu vou passar a palavra para os outros colegas para não me estender, mas estamos sempre à disposição dos pacientes para transformar a vida deles cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Fica bem à vontade para acompanhar agora, interagir, responder perguntas também. E vamos ouvir um pouquinho também dos médicos radiologistas, né, que têm acompanhado toda essa parte do diagnóstico, que acredito que seja a primeira parte aí. Como é que vocês têm visto, né, ou recebido esses pacientes? Como é que eles têm encarado um diagnóstico? Já passo a palavra aqui para o doutor Michel Mesomo, né, médico radiologista aqui no hospital também, para falar um pouquinho sobre biópsias e punções, né, que eu acho que é um dos procedimentos para diagnóstico também. Fica à vontade, doutor Michel. Boa noite a todos. Boa noite, Kelly. Boa noite, Rodrigo, José, Márcio, doutora Vanderleia, Fernanda. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar fazendo parte dessa live e contribuindo, de uma certa forma, para esse assunto tão importante que é o tumor de próstata. Bom, o dia a dia do radiologista relacionável a exames de próstata é basicamente ultrassom, né, do aparelho urinário, da próstata, ressonância magnética da próstata e, por último, a biópsia de próstata. Começando pelo ultrassom, eu vou dar uma breve explicação em relação aos métodos que são realizados nos hospitais em relação a tumor de próstata. O ultrassom ele não faz diagnóstico de câncer de próstata, né? As principais indicações do ultrassom são em relação à hiperplasia prostática benigna, né? Que é um aumento da próstata, que é decorrente principalmente com o passar dos anos, né? No ultrassom a gente vê bexiga, a gente vê o tamanho da próstata, a gente vê a densidade, a heterogeneidade dela, se existe alguma proeminência de lobo médio, se existe bexiga de esforço, né? Ele é um exame realizado há muito tempo e ele nos ajuda principalmente a diferenciar casos de prostatite, casos de hiperplasia, que é só o aumento da próstata. A ressonância de próstata é um exame mais novo, né? Que teve uma evolução muito grande nos últimos anos. Ele é um exame que tem uma sensibilidade e uma especificidade alta para fazer um diagnóstico de um tumor de próstata, né? Tem algumas indicações que são feitas pelos médicos urologistas, né? Na ressonância de próstata, a gente enxerga lesões, né? Possíveis lesões, caso elas existam, caracteriza essas lesões em relação a tamanho, contorno, né? Impregnação pelo meio de contraste, extensão na próstata, invasão de outros órgãos e, basicamente, essas características, elas nos dão uma chance dessa lesão, desse nódulo ser câncer, né? É realizada uma classificação dessa lesão, se chama PIRADS, né? Que é classificado de 1 a 5, essa lesão, e isso tem uma relevância muito importante na presença ou não de câncer de próstata. Por fim, a biópsia é o procedimento que realmente faz o diagnóstico do tumor de próstata. Queria falar bastante assim sobre a biópsia. Tem muitos pacientes que ficam com medo, né, ficam angustiados. É um procedimento que nós realizamos ali no Hospital Cristo Redentor há bastante tempo. É um procedimento indolor e com baixos riscos de complicação, né? Previamente à biópsia, é feita uma análise de exames laboratoriais do paciente, principalmente para descartar algum problema de coagulação sanguínea, certo? Quem faz a indicação é o médico urologista, né? É feito um preparo, né, para essa biópsia. O paciente toma antibióticos prévios à biópsia, bem como realiza um jejum em torno de 6 horas e uma certa lavagem intestinal, né, através de medicamento. No dia da biópsia, pega um acesso venoso do paciente, certo? O
paciente é posicionado, a gente faz um sedativo para o paciente fica sonolento, muitos dormem, né? Essa sedação é feita de uma forma segura, né? A gente coloca oxímetro, oxigenação, tudo muito seguro, certo? O procedimento da biópsia é indolor, né? É feita anestesia local, além da sedação, é feita uma anestesia local na próstata do paciente. Então, ele não sente nenhuma dor. É muito difícil ter algum tipo de sangramento, algum desconforto. E ele é um procedimento extremamente rápido. Em torno de 5 a 10 minutos, a biópsia é realizada. Após isso, o paciente, nós retiramos entre 12 e 18 fragmentos da próstata, de 6 a 9 fragmentos de cada lobo prostático. Então, a chance de pegar lesões são muito grandes, né? E pós-biópsia, o paciente fica em observação, em torno de 2 a 3 horas no hospital, e é liberado com orientações, com antibiótico, né? Pós-biópsia, o paciente pode ter sangramento urinário, sangramento nas fezes, né? Por 2, 3 dias. Além disso, o Dr. Márcio Turra comentou em relação à fusão de imagens, né? Que é um método que utiliza imagens de ressonância. Tu faz uma fusão com um aparelho de ultrassom e tu consegue fazer uma biópsia, de repente, mais guiada. Em algumas vezes, tu faz a biópsia convencional sem fusão de imagem e não encontra o câncer. Porém, esse paciente tem um PSA alto, tem um toque alterado, né? Tem um nódulo muito suspeito na ressonância. Então, a biópsia com fusão de imagem é um método novo, né? Ele auxilia nessa biópsia mais específica e, de repente, de uma imagem nodular pequena, né? Que a gente precisa ser mais preciso na hora de fazer essa biópsia. Me coloco à disposição de todos os colegas, da população de Marau, para ajudar, né, nesses casos de diagnóstico. E isso aí. Obrigado. Doutor Michel, uma pergunta. Vocês têm, assim, um número médio de procedimentos de biópsia ou exames realizados ou a procura por esse tipo de procedimento aqui em Marau? Eu faço biópsia em Marau, eu acho que faz uns 3 anos, aproximadamente, e nesse período a quantidade de procedimentos vem aumentando gradativamente, né? Eu faço praticamente todas as semanas, né? 1 ou 2 ou 3 biópsias de próstata, né? Então é um número que tem aumentado bastante. Obrigada, doutor. Fica bem à vontade para interagir conosco, responder perguntas, né, possíveis aqui de internautas. Eu já passo a palavra, então, para a doutora Vanderleia Breda, nossa médica radiologista aqui no hospital também, para falar um pouquinho sobre o procedimento, até a questão da ressonância, né, que também acredito que seja uma outra forma de identificação de possíveis doenças. Fica bem à vontade, doutora Vanderleia. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de poder participar, falar um pouco do que nós conhecemos, da nossa experiência trabalhando e, novamente, reforçar que estamos à disposição da população de Marau para procurar atendimento conosco sempre que nós pudermos ajudar. Hoje, então, eu vou falar novamente um pouco do que o Dr. Michel já comentou em relação ao ultrassom, que ele não faz o diagnóstico de neoplasia, de câncer de próstata, mas que muitas vezes auxilia também quando nós estimamos o volume, o tamanho da próstata. Um paciente que tem uma próstata grande e que tem um PSA alto, influencia de uma forma na visão do urologista. Já, no entanto, quando o paciente tem uma próstata pequena e um PSA alto, já é diferente. Existem até algumas medidas, a densidade do PSA, que é estimada a partir do volume prostático, a partir do tamanho da próstata. Em relação à ressonância, então, nós temos usado já há alguns anos uma estimativa de risco
semelhante ao que acontece no BIRADS, da mama na mulher, em que se classifica como PIRADS, que é em relação à próstata, como o Dr. Michel já comentou, em que, a partir da análise das imagens da ressonância multiparamétrica da próstata, que é o protocolo, a gente consegue encontrar, então, nódulos que são suspeitos. Alguns pacientes que fazem, por exemplo, uma biópsia e que ela não vem positiva para um câncer, mas que mesmo assim é uma suspeita grande, a ressonância auxilia bastante. Outros pacientes, como o Dr. Márcio comentou, que fazem vigilância ativa, fazem um acompanhamento a partir da ressonância para ver se essa lesão evolui, se ela aumenta, se aparecem novas lesões. Também no paciente que já tem um diagnóstico estabelecido, que já sabe que está com câncer, a ressonância auxilia avaliando a extensão, qual o comprometimento, e a partir desse comprometimento do quanto esse câncer está envolvendo, se faz, então, a programação da cirurgia ou do tratamento para radioterapia, para quimioterapia que esse paciente vai precisar. O que é muito importante a gente salientar, assim, é que muitas vezes o urologista acaba também tendo um papel importante como a ginecologista na mulher e procura atender a saúde do homem como um todo. Então, quando o paciente vem até nós fazer exames, normalmente ele vem com exames mais completos, por exemplo, incluindo o abdômen ou todo o aparelho urinário do paciente, fazendo com que ele acabe rastreando outras doenças. Então, acho importante eu fazer esse comentário, assim, que muitas vezes a gente participa de outras formas da saúde do homem como um todo e que o Novembro Azul, embora a priori nós falarmos do câncer de próstata, também acho importante falar da saúde do homem como um todo. E acho que os exames podem auxiliar bastante nisso. Muito obrigada. Doutora Vanderleia, nós temos a pergunta aqui de um internauta, do seu Antônio. Ele está pedindo se o PSA é confiável para prevenir o câncer de próstata. Não sei quem gostaria de responder. Para prevenção, né? Talvez até um dos urologistas possa responder melhor do que eu, mas ele é um valor, né? A gente faz uma dosagem no sangue em que, a partir de um nível aumentado, se consegue ter um maior risco. E aí, dependendo do paciente, ele vai investigar se essa alteração é porque a próstata dele está muito grande ou se porque existe alguma alteração que suponha-se que tenha câncer. Eu vou talvez passar a palavra para algum dos urologistas que queira explicar melhor do que eu sobre o rastreamento. Fiquem bem à vontade, quem gostaria de responder mais ainda sobre essa questão do PSA? Exatamente. O PSA, individualmente, ele ajuda bastante, mas não adianta se fazer somente o PSA, tem que se fazer o toque principalmente. As dosagens de PSA, elas podem sofrer alterações, como o colega falou anteriormente, em algumas situações, nas infecções da próstata, pelo tamanho da glândula também. Então, é um contexto todo que tem que ser avaliado clinicamente, no consultório, onde é praticamente individualizada a questão, caso a caso, paciente a paciente, né? Para que a gente possa se nortear e fazer o melhor para o paciente. Ou seja, aquele paciente que ele tem um PSA elevado, é um alerta para o urologista que esse PSA pode significar um tumor, na pior hipótese, vamos dizendo, e também ele pode estar associado à hiperplasia, que é o aumento da glândula, que leva a mais sintomas, inclusive com o câncer de próstata, pois no início o câncer não dá nenhum sintoma, né? Então, esse é o foco principal na questão PSA livre. Só fazer o PSA, como muitos pacientes chegam e dizem, olha, eu fiz o PSA, o meu tá indo bem e tal, não adianta. Por quê?
vários pacientes podem ter um aumento, que é a velocidade do PSA, que a gente faz, é uma outra análise que o urologista vai fazer, na qual, se o PSA aumentar mais que 0,75 por ano, já é um indicativo de que ele pode ter um tumor numa fase bastante inicial. E isso ocorre, eu mesmo já tive diversos pacientes nessa situação. Então, são vários dados a ser analisados. E a questão PSA não é só o PSA livre, é feita uma divisão do PSA livre, dividindo o PSA livre pelo PSA total, a gente vai encontrar o percentual. É outro dado importante para balizar a ação do urologista. E muitas vezes os próprios clínicos têm bastante dificuldade em fazer essa diferenciação, né? Mas é fundamental que se faça. Nós temos uma pergunta aqui também em relação a pacientes jovens detectados com câncer de próstata, algum problema nesse sentido. É muito comum? Quem gostaria de contribuir nesse sentido? Bom, acho que eu vou falar um pouquinho também, né? O que a gente sabe é que o paciente mais jovem, ou seja, com menos de 50 anos, é o paciente que é diagnosticado com câncer de próstata, ele já tem um histórico familiar. É mais difícil um paciente que não tem histórico familiar desenvolver o câncer de próstata antes dos 50 anos. Por isso que a avaliação do câncer de próstata começa aos 45 com quem tem familiar com câncer. E para as outras pessoas que não têm familiar com câncer de próstata, ela começa a partir dos 50. Não precisa começar com 30, 25, porque isso é muito difícil acontecer. Até pode, mas é muito difícil acontecer. Então, só frisando mais uma coisa, o diagnóstico do câncer de próstata, ele é via biópsia, é via anátomo patológico. Tá? Não existe diagnóstico, por exemplo, com a ressonância multiparamétrica de próstata, que o paciente pode pensar em fazer uma ressonância multiparamétrica ao invés da biópsia. Não, a ressonância é um auxiliar para o urologista diagnosticar o câncer de próstata. E aí a gente tem a classificação, que nem o Dr. Michel e a doutora Vanderlei explicaram, que é a classificação PIRADS, né? Não quer dizer que um PIRADS 2, como a gente teve um caso com o Dr. Márcio, o paciente tinha um câncer de próstata com PIRADS 2 na ressonância. Né? Então, por exemplo, assim, para a gente ver a ressonância multiparamétrica nos Estados Unidos, ela está bem avançada. No Brasil, nós estamos iniciando. Por mais que ela já esteja aqui há alguns anos, nós estamos aprendendo a utilizar ela, nós estamos aprendendo a avaliar, a ler o exame, né? Isso aí quem sabe mais que eu, são os colegas radiologistas, né? Vão saber mais essa parte. Mas é importante frisar que a avaliação do câncer de próstata, ela tem um início de um período para a gente começar a fazer a todos os pacientes, tá? Perfeito, obrigada, doutor Rodrigo. Só reiterando, então, que quem quiser pode participar aqui, né, do chat, enviem perguntas para os profissionais, aproveitem essa oportunidade para tirar suas dúvidas, né? E eu já passo a palavra aqui para a enfermeira coordenadora de ações em saúde aqui do município de Marau, a Fernanda Garbim, para ela falar um pouquinho, então, sobre o programa, né, o Programa de Saúde do Homem aqui de Marau, do município de Marau, e também qual a sua percepção, Fernanda, sobre a questão da saúde do homem. Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu quero iniciar, então, cumprimentando a todos os profissionais que estão aqui presentes e todo mundo que está ouvindo. E vou continuar a conversa, então, da onde a doutora Vanderlei ali parou, falando que nós temos que conversar não só sobre o câncer de próstata, mas sobre a saúde do homem. E que o Novembro Azul deve ser de novembro a novembro. Porque, historicamente, culturalmente, o homem não é adepto a ações de saúde. É difícil nós trazermos o homem para avaliações, para consultas que são feitas de rotina. Então, a política de saúde do homem, ela parte dos princípios de que todo momento, toda oportunidade que nós tivermos para falarmos de saúde do homem é uma oportunidade muito rica, porque o homem não é habituado ao autocuidado. Por que isso? Porque o homem vive 7 anos a menos que a mulher.
O homem, a cada 5 mortes que acontece por causas externas, 4 são de homens. A gente perde muitas vidas masculinas. A porta da entrada do homem é a emergência, é o caso agudo. Ele não busca a saúde como uma forma de prevenção. Então, o que é de fundamental importância da política de saúde do homem? É a gente ter esse vínculo que foi falado, que é da consulta, da conversa, da oportunidade de ouvir o que esse homem tem a nos falar, para que a gente consiga traçar um planejamento clínico para ele a partir daquela demanda que ele está nos trazendo. Se ele vem por causa de uma queixa musculoesquelética, por exemplo, de dor no braço, na perna, aproveitar esse momento para a gente fazer a consulta, para pedir exames de rotina, para ver como é que tá, se ele é etilista, se ele é tabagista, se ele tem uma vida sedentária, se ele tem uma alimentação saudável. Então, a política do homem se baseia muito em aproveitar esses momentos, porque culturalmente o homem se acha o provedor da família, aquele que não vai ter problemas, que ele é que ele nunca vai ficar doente, né? Afinal de contas, ele tem que sustentar a casa. Então, em cima disso, ele acaba não procurando a saúde. E quando procura, procura por sintomas. Então, a primeira coisa que a política nos traz é o acesso. A outra é trazer eles para a rotina, né? Então, não para fazer um screening, mas para trazer a história dele, a história familiar, para ter o vínculo, para que a gente consiga fazer esse trabalho de orientação, né? Então, essa política, ela se baseia para diminuir as 5 principais causas de morte que o homem tem hoje, que são as causas externas, aqui entram os acidentes, a violência tanto com o outro como auto-infligida, então o suicídio é muito maior nos homens também. A gente tem as doenças do aparelho cardiocirculatório, que mais ou menos se igualam à da mulher aqui, mas é por causa do AVC, das derrames, né, dos infartos. Nós temos as neoplasias, então, que foi citada primeiro pelos médicos, que o câncer de próstata hoje é a segunda causa, perdendo apenas para os cânceres de pele e não melanomas, mas antigamente era o câncer de pulmão, e com a redução do tabagismo a gente conseguiu fazer a diferença nessa história. Então, quem sabe, a gente conseguindo fazer um diagnóstico precoce no câncer de próstata, a gente vai estar escrevendo através dessas orientações, dessas lives, dessa educação em saúde, que também o câncer de próstata tenha um desfecho melhor, porque nós estamos fazendo cada vez mais diagnóstico, mas não estamos mudando o desfecho da saúde do homem. As doenças do tubo digestivo também, os câncer de intestino, os câncer de esôfago, o homem acaba se expondo ao etilismo muito mais, então, e o tabagismo, a gente tem consequências sérias em relação a isso, e as doenças infecciosas. Então, a saúde do homem se baseia em a gente conseguir atingir esse homem através de ações que vão diminuir esses riscos à saúde e mudar essa história. O que Marau está fazendo? Então, ouvindo, sabendo desses fatores de risco e ouvindo que os homens têm dificuldade, a gente acabou trazendo horários diferenciados para tentar aproximar esse homem do atendimento, porque o horário de trabalho é o mesmo que tem no posto, né? É o mesmo que tem no consultório médico. Então, proporcionando que eles consigam esse acesso à saúde em horário diferente daqueles que eles trabalham, estamos oportunizando que eles nos procurem não só na forma aguda, mas também na fase de prevenção. Dispondo de exames diagnósticos de dislipidemia, de triglicerídeo, de colesterol, de açúcar no sangue, evitar diabetes, hipertensão, fazer com que o homem seja saudável também, né? Trouxemos o homem para o pré-natal, através do pré-natal do parceiro, porque quando a gestante vem, a gente sempre falou no binômio do bebê e da mamãe, né? Hoje a gente já trabalha com o trinômio, com o parceiro junto, para que ele aprenda não só o seu papel de pai no decorrer dessa gestação, mas que seja uma oportunidade para o médico solicitar exames de avaliação, fazer os testes rápido para doenças sexualmente transmissíveis, fazer prevenção para hepatite, que
também é uma doença transmissível. A gente tem essa oportunidade de mostrar os direitos que ele tem como cidadão. Então, as vacinas em dias, que o homem também acaba não procurando atualizar seu calendário vacinal. Então, tudo isso são ações que são feitas para a saúde do homem, aproveitando cada oportunidade que ele vem na saúde, ele também vai ser avaliado individualmente. Vem trazer a mãe, vem trazer a esposa, vem trazer o filho. A gente aproveita através desse envolvimento dele no cuidado da sua saúde. Outra coisa também que a gente tem, então, voltando para o câncer de próstata, é o suporte, então, de diagnóstico, porta de entrada do sistema de saúde, é feita a avaliação através da consulta individualizada, dependendo do que precisa, é solicitado os exames de PSA, é realizado o toque retal. É importante frisar aqui que o toque retal a gente consegue sentir 70% da próstata na sua porção posterior, então ela tem uma abrangência bem grande para a gente avaliar alterações. O médico consegue ter esse acesso ao exame muito barato e de uma eficácia bem grande para um diagnóstico. A gente consegue oferecer a biópsia, a gente consegue oferecer o urologista, a gente tem o oncologista, então ele vai da porta da entrada, que é da consulta clínica, toda a parte diagnóstica, toda a parte de anátomo patológico, biópsia, patologia, aí definido que é um tumor, vai oferecer todo o tratamento, desde o cirúrgico, o radioterápico, o quimioterápico, a hormonioterapia também, que é usada. Então, a saúde do homem, pelo Sistema Único de Saúde, sendo esta a porta de entrada, ela consegue garantir a prevenção, que no caso do câncer de próstata é os hábitos de vida saudável mesmo, é a alimentação, atividade física, evitar o sedentarismo, e o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação também, porque muitos dos pacientes vão apresentar problemas depois na readaptação pós-cirurgia, que vai precisar, então, e vai fazer a reabilitação para dar seguimento até que ele receba a alta, ou por cura, ou por paliativo, ou pelo óbito. Fernanda, a gente sabe que existe, né, historicamente, esse preconceito em relação ao homem cuidar da saúde, mas que hoje houve uma evolução, ele está se dedicando muito à parte estética, né, se igualando um pouco mais à mulher nesse sentido, mas eu acho que a questão da saúde, né, de se cuidar internamente, mentalmente, que haja um equilíbrio, houve uma evolução nesse sentido historicamente, como que tu percebe essa questão? Eu acho que sim, que houve uma evolução, mas como tudo que é cultural, ele é enraizado, né? E o cuidado, ele é muito ligado ao feminino. Então, o homem, às vezes, no cuidar, ele percebe como uma fragilidade que ele está tendo. Então, isso nós vamos levar ainda anos, quase séculos, para a gente conseguir resgatar. Então, eu acho que o assunto da saúde do homem, da mulher, desse outubro rosa, novembro azul, agosto dourado, esses marcos, eles têm que começar na escola, para que a gente consiga trazer essa nova geração com essa visão que o cuidado não é inerente ao gênero, mas que o cuidado é inerente à vida, né? E quanto mais a gente ter atividades de prevenção, mais a gente ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, não ser sedentário, buscar o que eu puder evitar, eu vou evitar, vou fazer a vacina, vou me cuidar. Ou, através do diagnóstico precoce, a gente vai ter um custo na saúde muito mais reduzido e a gente vai ter uma qualidade de vida lá na terceira idade muito melhor. Nós vamos ser idosos muito mais ativos e saudáveis. Então, eu acho que a gente tem que investir nessa nova geração e ficar insistindo cada vez mais na educação em saúde para que a gente consiga trazer cada vez mais precoce os diagnósticos para a nossa rede. Obrigada, Fernanda. Nós temos uma pergunta aqui, fiquem bem à vontade, um dos profissionais que gostaria de responder a pergunta é do Emanuel, e ele pede o seguinte: hábitos de vida como cuidados com alimentação, atividade física podem contribuir na prevenção, mesmo de quem tem histórico na família? Quem gostaria de responder, fica bem à vontade. Só fazer uma intervenção aqui. Eu gostaria de parabenizar o que a Fernanda falou, a enfermeira Fernanda, que eu achei uma ótima explanação. Por quê? Porque a gente vê os colegas falando
e a gente vê que Marau, tecnicamente, está muito bem servido. E a gente compreende que a dificuldade maior hoje é levar o homem até o acesso à saúde. Porque o Secretaria de Saúde faz um ótimo trabalho hoje em Marau. A gente sabe que praticamente toda a população está assistida com o sistema básico de saúde. Então, eles têm acesso a poder fazer um diagnóstico precoce. E muitas vezes se apega muito ao detalhe técnico e esquece que o homem não vai até a consulta, não vai até o posto de saúde fazer a prevenção. Então, parabéns, Fernanda, tá? O trabalho, eu acho que está sendo muito bem feito, a conscientização está sendo muito bem feita também. Inclusive, o Dr. Michel falando que está fazendo mais biópsias do que fazia antigamente, ou seja, tem mais gente sendo diagnosticada, porque tem mais gente sendo assistida. E a gente tem que entender que nosso papel como médico e como enfermeiro, como profissional da saúde, é conscientizar a população a procurar o que já está sendo oferecido. Que está sendo oferecido uma rede ampla que muitas vezes não é utilizada. Então, parabéns, parabéns, Secretaria de Saúde, tá? Só excedendo o que eu também gostaria de fazer. Em relação à prevenção, infelizmente, hábito de vida saudável hoje previne câncer de próstata, mas previne pouco. Previne muito pouco em relação aos outros cânceres. Essa é a diferença. Para um câncer de pulmão, evita o tabagismo. Um câncer de esôfago, de estômago, o paciente não pode beber, não pode fumar. Então, são coisas que conseguem prevenir. Agora, o hábito saudável para câncer de próstata previne pouco. Infelizmente, previne pouco. O mais importante é a consulta periódica. Como o Dr. Márcio e o Dr. Rodrigo frisaram antes, o mais importante do que a avaliação única é o acompanhamento desse paciente. Porque tem paciente que tem um PSA de 6, 7, e tem outros pacientes com PSA mais baixo, mas que evoluem de forma mais rápida. Então, o acompanhamento, o segmento desses pacientes é o mais importante. E o urologista entra nesse papel como o ginecologista do homem. Tá? A gente brinca até que muitos, não, o ginecologista. Não é o ginecologista do homem, mas o papel é semelhante. É enxergar o paciente de uma forma ampla, que ele pode ter outros tipos de câncer, ele pode ter outros tipos de doenças preveníveis e evitáveis. Tá? Então, um abraço a todos aí, e acredito que eu acho que foi muito boa essa live para poder conscientizar um pouquinho mais a população. Tá? Kelly, me permita responder a pergunta do nosso telespectador aí que está nos acompanhando aí nas redes sociais. E realmente essa questão do hábitos de vida e alimentar é importante. Sabe-se que a atividade física exerce um fator bastante importante, não só na diminuição do número de casos, mas também, muitas vezes, no próprio controle da doença. Evolui melhor os pacientes que mantêm uma atividade física mais regular. Em relação à alimentação, a alimentação é um fator que está muito bem estabelecido. Por exemplo, o Japão tem muito menos casos de câncer de próstata que nos Estados Unidos. E por que isso ocorre? Basicamente pelo tipo de alimentação. Então, como eu já havia falado no início, quanto mais carboidrato, mais acima do peso tiver o paciente, a obesidade é um fator de risco bem estabelecido no câncer de próstata. Obviamente que a chance de ter câncer de próstata ou também de ter uma doença com uma evolução não favorável, ela é maior para aqueles que estão acima do peso, aqueles que estão muito acima do peso, que são obesos, em relação àqueles que mantêm uma dieta mais saudável e também hábitos de vida mais saudáveis, ou seja, com exercícios físicos regulares. Obrigada, doutor Márcio. Nós temos aqui a pergunta do Fábio também. Ele está pedindo o seguinte: se há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Quem gostaria de responder, fica à vontade. Vou falar de novo? Óbvio que dá para identificar os tumores que evoluem mais lentamente. Felizmente, os tumores mais frequentes de próstata são os graus 7, grau 6, grau 7. Especialmente o grau 7, Gleason 7. É uma classificação, o Rodrigo falava antes da biópsia, que vai praticamente
vai de 4 a 10, e é difícil encontrar um exame com menos de 4, e é muito raro encontrar o 4 e o 5, mas o 6 e o 7, especialmente o 7, é muito frequente. Então, o tumor de próstata nessa graduação, ele obviamente que só é identificado através da biópsia, E como eu falava antes, a vigilância ativa é o acompanhamento do tumor sem que seja feito absolutamente nenhum procedimento adicional no momento inicial. O paciente está com o PSA baixo, os colegas aí, o José e o Rodrigo sabem bem disso, está com o PSA baixo. O paciente até opta, mesmo sendo jovem, por não fazer um procedimento, ou seja, uma intervenção cirúrgica no primeiro momento, ou aqueles pacientes que estão mais debilitados, de mais idade, não vai fazer a radioterapia. Paciente que agora na pandemia foi diagnosticado câncer de próstata, um Gleason 7, um PSA baixo, esse é um paciente que, obviamente, o Gleason 7, se for 3 mais 4, é diferente de 4 mais 3, então veja a complexidade para o urologista trabalhar. Mas, enfim, são pacientes que, muito bem indicado, eles podem simplesmente fazer o acompanhamento, e aí é o toque retal, é a dosagem de PSA, no máximo a cada 6 meses, existem recomendações aí, alguns consensos aí, que seja feito até a 3 meses, e também, puxando lá para os nossos colegas radiologistas, acompanhamento com o exame de imagem, e hoje o padrão ouro é a ressonância, né? Então dá perfeitamente para saber e acompanhar esses pacientes. Isso, e só entrar com uma palavrinha ali para complementar o Dr. Márcio, esse acompanhamento ele é individualizado, tá? Existe a possibilidade, temos a possibilidade de ter vigilância ativa, mas depende do paciente, né? Então, ele é individualizado. Então, assim, temos que observar cada as suas patologias, a sua idade, o Gleason, o PSA, todo o aparato do paciente. Então, assim, é importante. Tem opções? Tem, mas é individualizado. Cada paciente é um paciente, não é todo mundo igual. Os tratamentos são todos tratamentos padrões, mas aí varia para pessoa, né? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho também, assim, ó, é uma pergunta agora para os radiologistas, né? Porque a gente já sabendo que os Gleason 4 e 5 foram abolidos do diagnóstico, hoje não se tem mais diagnóstico de Gleason 4 e 5, só de 6 a 10, e um estudo do Unicamp, que eu acho importante citar por causa do Active Surveillance, que é o acompanhamento sem intervenção, é que na Unicamp fez um trabalho que 30% das biópsias eles tinham downstage. O que significa isso? Fazia a biópsia e a doença parecia ser mais leve, ser menos agressiva do que realmente ela era. Por que isso? Porque a biópsia guiada por ultrassom é uma biópsia às cegas. Ela não consegue mirar o tumor. Ela mira os sextantes da próstata, mas não mira o tumor. Então, hoje, com a difusão de imagem da ressonância, o que vocês me dizem? Vocês acham que diminuiu esse downstage em relação ao diagnóstico? Ou seja, tu consegue acreditar mais na biópsia? Ou seja, aquele Gleason é a realidade? Ou ainda acha que 30% desses pacientes têm um tumor mais agressivo do que mostra na biópsia? O que os radiologistas têm a falar sobre isso? Eu vou falar da minha experiência. O que acontece, né? Quando nós fizemos a biópsia, normalmente ela é uma biópsia feita perifericamente na próstata. Não é tão direcionada para as partes mais centrais dela. Exatamente por maior risco de sangramento, maior risco de complicações. Então, muitas vezes, se o tumor está concentrado mais na parte central da próstata, nós não conseguimos pegar uma amostra tão boa. E, como ele é feito às cegas, também não conseguimos direcionar. Quando nós fizemos a imagem com a fusão da ressonância, que são poucos serviços que já têm essa opção, não é fácil de encontrar, porque, primeiro, a ressonância tem menor acesso, e segundo, que para fazer a fusão tem que ter um aparelho de ecografia específico para isso.
Quando tu fazes a fusão, a imagem se sobrepõe, tu consegue direcionar exatamente onde vai ser feita a tua biópsia, e isso faz com que aumente a chance de ter um bom diagnóstico. Eu quero aproveitar essa pergunta para fazer um adendo sobre a ressonância. Primeiro, ela não é um método de rastreamento diferente do que foi do que a mamografia, por exemplo, na mulher. Ela não faz rastreio de doença, ela é para casos específicos em que o urologista indica e que pressupõe que seja necessário. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é que quando a gente faz uma classificação de PIRADS, como a gente classifica, então, os achados da ressonância, são para achados clinicamente significantes. Portanto, pacientes que têm uma neoplasia, um câncer pouco agressivo, com glísons mais baixos, podem sim ter uma ressonância normal, e mesmo assim estarem com um tumor. Não sei se eu respondi as perguntas. Me permite aí, Kelly, só acrescentar nessa discussão. Eu particularmente gosto muito e procuro acompanhar todas as biópsias dos meus pacientes. E aí vem aquela questão de se fazer, porque aí ela é relativamente às cegas, a biópsia, mesmo orientada por eco. Quando você tem uma ressonância em mãos, quando você tem uma ecografia e um ecografista que é competente, e aqui, felizmente, todos os são competentes, fica muito fácil para o urologista, muitas vezes, orientar essa biópsia. E nesse momento, até muitas vezes, é aquele paciente que muitas vezes já chega, já fez alguma outra biópsia, e o urologista, naquele momento, tem que tomar algumas decisões, por exemplo, fazer uma biópsia de saturação, porque ele vai fazer muito mais, coleta de muito mais fragmentos do que o normal, né? E isso é muito comum. A biópsia de fusão, eu acredito que ela vai diminuir esse problema, vai amenizar o problema, mas o grande problema dessa questão, para equalizar, é a questão de custos, né, Michel? Que, obviamente, se nós tivéssemos disponível biópsia de fusão para todos, e hoje é uma dificuldade, os próprios planos de saúde, muitas vezes, eles cortam determinados procedimentos, e isso não faz com que aquela expectativa que a gente tenha de usar a tecnologia mais adequada, ou seja, a melhor tecnologia disponível, ela muitas vezes ela não é a realidade. Da mesma forma, como nós temos hoje a cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata, que infelizmente ela não é acessível de uma forma ampla no Sistema Único de Saúde, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem uma infinidade de robôs, praticamente não se faz mais cirurgia sem ser via robótica, e no Brasil nós estamos, dá para se dizer, engatinhando. Por quê? Questão de custo, questão de operacionalização, ou seja, exige uma curva de aprendizado. O urologista passa a fazer a cirurgia de um método convencional para a robótica, e até ele atingir aqueles 100, 120 cirurgias, ele vai ter resultados piores do que ele está tendo. Então, normalmente fica restrito a centros maiores. Veja bem, no Rio Grande do Sul, e eu faço parte, convivo com o grupo que faz esse tipo de procedimento, a cirurgia robótica, ela está restrita ao hospital de clínicas, que ainda poderia se fazer muito mais no hospital de clínicas, e especialmente no Moinhos de Vento, né? Os demais centros, certamente, com a diminuição dos custos do equipamento, com o passar do tempo, com a especialização dos urologistas na técnica, certamente nós teremos novidades e avanços para o tratamento. Enquanto não tem, temos que usar a racionalidade, fazer bem feito com os recursos disponíveis. E aqui eu faço aqui de público, por exemplo, a ressonância do HCR, CEDIL, é uma ressonância que ela contempla as necessidades nossas como urologistas. Nós temos aí um trabalho bem feito,
um laudo que nos dá segurança para trabalhar, e a biópsia é aquele momento, né? Os pacientes que conseguirem fazer biópsia de fusão, tem paciente que diz, mas eu vou para São Paulo fazer, bom, vai para São Paulo, é uma situação diferenciada. Agora, em termos de rede pública, já é outra questão, já é mais difícil, né? O acesso, e muitas vezes existe até a dificuldade, né, de se fazer algo que possa garantir que ele tenha um segmento adequado, né? Kelly, deixa eu só complementar ali na questão das tecnologias de ponta, né? Realmente é uma dificuldade se a gente for oferecer para toda a população tecnologia de ponta. Isso deve custar em torno de uns R$ 1.500 por paciente, né? Mas é importante a gente frisar que o que a gente quer é a individualização dos casos, né? A gente não pode pegar tanto que até o PSA em massa, que era a ideia inicial do Novembro Azul, já foi posta por terra, tanto pelo INCA, pela AMS, por todos os órgãos de saúde, porque todas as alterações de próstata acabam elevando o PSA. Isso na prostatite, na hiperplasia e no câncer de próstata. Existem alguns cânceres também que não elevam o PSA, então tu vai ter um câncer de próstata sem que esteja elevado o PSA, são em torno de 20%, mas acontece também. Então, esse diagnóstico individualizado dispensa a tecnologia de ponta se for feito de acordo com o vínculo, com a avaliação do clínico. Por isso que o SUS acaba não utilizando. A biópsia, ela é feita na parte externa da próstata, mais periférica, como os radiologistas citaram, porque a maioria dos cânceres de próstata também começam nessa parte externa, tanto que não dá sintomas porque de jato urinário trancado, como na hiperplasia de próstata, porque o câncer teria que ser muito grande para chegar a comprimir a uretra, né? Então, é seguro o diagnóstico através da biópsia por ultrassom, guiado por ultrassom, em virtude de todas essas características. E é isso que faz com que também a gente ofereça em massa tratamentos mais baratos, mas que tenham uma eficácia diagnóstica excelente, combinando o PS. A primeira consulta clínica, tá? Que o tratamento é individualizado. Depois, o PSA, o toque retal, porque a gente não pode dispensar ele, e se necessário, ao segmento mais avançado. Então, a ressonância, o diagnóstico por biópsia e dando sequência no tratamento desse paciente. Só uma intervenção última, Kelly. Em relação a ser bem sedimentado o PSA em massa, isso aí é um estudo errôneo americano feito pelas seguradoras, ou seja, quem banca o tratamento e a investigação. Por quê? Porque eles levaram em conta o tempo de vida apenas dos pacientes. E eles usaram dois grupos, o grupo controle e o grupo que foi realizado o PSA e toque. Só que no grupo controle, que não era realizado o PSA e toque, se a gente for analisar bem o estudo, a gente vê que a maioria dos pacientes acabaram fazendo o PSA e o toque por fora do estudo. Então, é um estudo que não tem validade hoje em dia. O PSA em massa é indicado ainda. Custo-benefício não, para o Estado e para as seguradoras não é custo-benefício, mas para o paciente é. Porque tu viver o mesmo tempo tendo um tratamento precoce ou viver o mesmo tempo fazendo uma quimioterapia, para mim tem muita diferença. Tem muita diferença. Tempo de vida não tem muita diferença, mas em qualidade de vida tem muita diferença. Em relação ao Dr. Márcio falou, que operou inúmeros pacientes de Jair Amaral com câncer de próstata, o que eu posso falar é que a robótica hoje não tem vantagem nenhuma em relação à cirurgia aberta. Qual a vantagem da robótica em relação à cirurgia aberta hoje? É o tempo de internação. É um dia menos de internação. A resultado oncológico, a tempo de vida, a progressão de doença, a incontinência urinária, a disfunção erétil é igual, cirurgia aberta ou robótica. O Dr. Márcio tem uma larga experiência, tem muitos pacientes operados em Amaral, que eu tenho certeza que esses pacientes não teriam benefício nenhum em ser operado em robótica ou em cirurgia aberta. Questão do PSA foi muito bem colocada. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela foca no sentido de que os pacientes façam sim os exames preventivos, obviamente dentro da faixa etária acima dos 50 anos ou aqueles que têm familiares com câncer de próstata que comecem aos 45 anos de idade. Então, a Sociedade de Urologia, os consensos falam
que tem que ser feito a dosagem PSA, tem que ser feito o toque retal. Isso aí, para nós, é uma norma que a gente segue. A questão da robótica e a questão da cirurgia aberta, quem convive com o método sabe que efetivamente existem situações que são diferenciadas. Em primeiro lugar, a robótica não deve ser colocada como uma questão genérica, até porque existem poucos especialistas que estão fazendo a cirurgia robótica e até porque os centros que fazem robótica no Brasil, infelizmente, ainda são restritos, mas é uma tendência. É uma tendência inevitável, é uma tendência inevitável. Os resultados oncológicos, ao passar dos anos, têm mostrado que a cirurgia aberta, feita por mãos experientes, e a cirurgia robótica, da mesma forma, feita por aqueles que têm bastante experiência, os resultados são praticamente semelhantes. Há uma ligeira melhora na questão continência, há uma ligeira melhora, que não é uma coisa, talvez, estatisticamente significante. A impotência, sim, existe uma chance maior de preservação, e, obviamente, que robótica feita por mãos experientes, aí sim pode-se ter um grande ganho. E o grande ganho, muitas vezes, é para pacientes obesos. Os pacientes obesos são pacientes que ele acaba tendo uma dificuldade técnica maior para se fazer a cirurgia, né? Mesmo em mãos experientes, e esses pacientes têm um ganho bastante grande pelo método, pela robótica, minimizando complicações, minimizando o tempo de internação e, consequentemente, tendo resultados melhores. Mas nós temos que trabalhar com o que nós temos. Nós temos que trabalhar com a realidade de Brasil. E a realidade do Brasil, felizmente, é uma boa formação urológica, que é a regra, Os urologistas têm uma boa formação, são praticamente agora, meu filho, por exemplo, que vai iniciar esse caminho a percorrer, são 3 anos de cirurgia geral, está aumentando um ano a mais, e são 3 anos de urologia, então são 6 anos de especialização. E o urologista, via de regra, é um médico que participa de muitos congressos a nível nacional, a nível internacional, e isso faz com que nós tenhamos ótimos resultados no tratamento de câncer com a cirurgia convencional, onde muitas vezes a gente faz uma cirurgia com uma incisão. Eu, às vezes, brinco com o pessoal lá do Moinhos e disse, olha, se nós contar a incisão dos trocáter da robótica e a incisão que a gente faz aí, eu acho que vocês tá maior. Mas todo aspecto, todo aquele aspecto, né, muitas vezes mais midiático, e mais que leva o paciente a procurar. Situações especiais, José, ela evidentemente que tem algum ganho nesses casos específicos que eu te falei, né? Mas a cirurgia convencional bem indicada, olha, aqui no Hospital Cristo Redentor, ao longo dos anos nós fizemos muitas cirurgias, resultados oncológicos muito bons, e respondendo até uma questão que você levantou, do downstage, ou seja, fazer uma biópsia e ter lá um Gleason 7, e depois na cirurgia ter um grau maior, isso ocorre, às vezes ocorre, né? Michel, a Vanderleia sabem também disso, o Rodrigo aí que tem essa vivência e sabe que isso acontece, né, José? Mas é um número muito pequeno de casos que há essa reclassificação pós-operatória, quando você tira toda a peça, faz aquele esvaziamento ganglionar e você vai ver que o grau que era 7 passou a ser 8 pela questão da biópsia ter suas limitações e a análise da peça cirúrgica inteira, não, né, no caso. Obrigada, doutor Márcio. A gente está se encaminhando, então, já temos 1h15 de live. Queria agradecer aqui os nossos apoiadores, agradecer muito a parceria do Jornal Fato Regional, também da tua Rádio Alvorada, da Global Tecnologia e Impressão, da Passomed, Tonhon Sistemas Médicos, da Dom Juan Moda Homem, da Secretaria Municipal de Saúde, que novamente, mais uma vez, é nossa parceira nessa live, né? E a Prefeitura Municipal de Marau também está inserida nessa live de hoje. Acho que a gente tem que promover mais debates assim,
positivos, né, e com temas muito relevantes, com profissionais maravilhosos aqui que têm propriedade para falar. E queria então já passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais aí de vocês. Dr. José Luiz Bolzan, por favor, fique à vontade. Acho que o teu microfone está desligado. Agradecer o convite, tá? E parabenizar pela organização dessa live. E eu acho que ficou bem evidente que, tecnicamente, o Marau está muito bem servido de profissionais de todas as áreas, né? Então, agora é só continuar trabalhando, continuar oferecendo serviços aí que já são prestados e aguardar os próximos convites para as próximas lives aí para a gente continuar participando. Um abraço a todos. Obrigada. Dr. Márcio Turra, fique à vontade. Kelly, eu quero agradecer, te parabenizar pela iniciativa, o hospital por ter promovido essa live, juntamente com os patrocinadores, o Poder Público Municipal. Agradecer também os colegas aí que engrandecem, certamente, o Dr. José Luiz, o Dr. Rodrigo, o parceiro de clínica, que engrandecem a urologia, não só marauense, mas a nossa urologia, a urologia brasileira, e principalmente dizer para os nossos parceiros, nossos grandes parceiros, aí, os radiologistas, né, a exemplo dos oncologistas também, que são grandes parceiros nossos, que nós fizemos a nossa parte, procuramos fazer o melhor para os nossos pacientes. Marau está muito bem servido de profissionais, e veja bem, não somente profissionais na área urológica, todas as áreas, profissionais de excelência, profissionais que têm uma formação, uma experiência vasta em várias atividades, e certamente o que nós precisamos é valorizar mais os profissionais da casa, que certamente contribuem muito para que minimize muitos riscos, minimize muitos problemas, que certamente, se não fosse esses profissionais do meio médico também, e os grandes parceiros nossos aí, certamente nós teríamos grandes problemas e muito maiores, e custos maiores para o poder público, que é a grande dificuldade, equalizar o custo e com o tratamento mais adequado. Então, meus parabéns e estamos à disposição para as próximas. Obrigada, doutor Márcio. Doutor Rodrigo Ballotin, fique à vontade. Perfeito. Queria agradecer, obrigado, Kelly, pelo convite. Cumprimentar o doutor José Luiz, doutor Márcio, meu parceiro de clínica e de consultório de cirurgias também. Agradecer ao doutor Michel, a doutora Vanderlei e também a Fernanda por participar. Agradecer à Secretaria Municipal de Saúde e o Poder Público por estar proporcionando aí para a população tratamentos, procedimentos e outras coisas além que vêm melhorar a saúde, né? E sempre frisar que a cidade de Manaus está bem provida de profissionais da área da saúde, tanto dos profissionais do hospital como os do posto de saúde, né? Eu sempre me disponho a discutir casos com os colegas do PSF, a gente sempre entra em contato bastante. E é importante trabalhar em conjunto, trabalhar sempre focando na ética, trabalhar com respeito ao paciente, ao respeito ao próximo, né? Não vou me estender muito, né? Agradecer, fico à disposição para qualquer outro evento, né? E agradecer a todos os colegas por ter proporcionado ao município de Marau essa live, que eu acredito que tenha entrado em alguns pacientes no coração deles. Eles vão vir procurar a gente no decorrer desse ano e do ano que vem para voltar às atividades normais, esquecer um pouco da pandemia, torcer para uma vacina o quanto antes e a vida voltar ao seu que era antes, né, no passado. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Michel Mesomo, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite, Kelly. Foi um prazer participar dessa live. O nosso aprendizado como médico é contínuo. Aprendi muito hoje aqui com os urologistas, principalmente. Gostaria de parabenizar a cidade de Marau, né, por todas as ações em saúde que são feitas em Marau. É um prazer trabalhar em Marau e fico à disposição da população e dos colegas médicos. Obrigado.
Obrigada, doutor Michel. Doutora Vanderleia Breda, com a palavra. Muito obrigada pela oportunidade. Achei excelente nossa live, nossa reunião, tanto para aumentar o meu aprendizado, como espero que tenhamos tirado algumas dúvidas da população. E fico à disposição, como eu já disse antes, de quem precisar, estamos a serviço aqui da população em Marau. Muito obrigada. Boa noite. Enfermeira Fernanda Garbim, por favor, fique à vontade. Não vou repetir muito, então eu quero agradecer a todos que participaram, a parceria com o hospital, né? Que a gente faça muito mais lives junto e que a gente trabalhe muito mais em conjunto para que o resultado seja sempre o melhor ao paciente, que é esse o nosso objetivo, né? Que cada vez mais a gente construa saúde cada vez de qualidade melhor. Perfeito. Fazer um agradecimento aqui ao nosso diretor aqui do Hospital, Marcelo, né, que está acompanhando em off, nos apoiou a nossa ideia, e dizer que estamos à disposição, né, tanto a Secretaria de Saúde está, como o hospital, nos procurem, e agradecer mais uma vez a todos os profissionais por esse debate aí de alto nível, e estamos à disposição. Grande abraço.